suor do trabalho. Bendito o suor que constrói nossa vida. Bendito o suor que ergue nossas casas. Que belo suor nos braços de nossos homens, que exaustos se estiram aos nossos cuidados. Bravíssimo suor das mãos calejadas, que cavam, que limam, que ferem a terra, plantando na eira o pão do futuro, colhendo na haste o grão da riqueza. Honesto suor de frontes queimadas, que varam a matina na lida do chão, que vencem distâncias sobre esse torrão, tangendo as tragédias para longe de casa, trazendo alimento, conforto e aconchego aos filhos pequenos confiantes que esperam. Belo suor nas costas dos pescadores, guerreiam com as ondas, procelas e raios, para voltar sonolentos com os cestos e balaios, repletos de peixes, mariscos, esperanças, de vida melhor e alimento na mesa. Bendito o suor que não vem da moleza, e sim do esforço do homem de bem. Bendito o suor daquele que tem coragem para a luta tenaz do dia a dia, que acorda, sai cedo e às vezes adia o sonho de ter mais para dar a um filho, que nem sempre copia do pai aquele brilho de fé que traz nos olhos, ainda que tardia. Bendito o suor do homem que ama e faz amor de verdade com sua mulher, que não faz teatro com ela na cama e nem troca sua amada por outra qualquer. Bendito o suor daquele que corre atrás de um trabalho para sobreviver. Que Deus abençoe o homem que sua e não se envergonha de suar para viver. Aê! Angelina Luiza, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Telecultura na tela da Telecab Canal 10. Lembrando que estamos ao vivo aqui. Se você quiser participar, deixar algum comentário, você que é assinante da Telecab, TV e internet, é só você entrar no Facebook da Telecab, Canal 10, deixe seu comentário também para a gente interagir. Porque hoje estou com ela, a poetisa, é professora, faz tempo que eu queria entrevistá-la, muito importante aqui na cidade de Açu. Angelina Luiza, seja bem-vinda, minha amiga. Que bom que você veio. Muito obrigada, Renato. Realmente você tem tentado há muito tempo me trazer. Foram muitas tentativas, né? Mas como eu trabalho em Panguaçu, né? E o programa era à tarde, e principalmente à tarde, nos tempos comuns, nós não estamos vivendo tempos comuns, né? Infelizmente, mas em tempos comuns, todas as 5 tardes comerciais da semana, né? Porque dias úteis, o sábado e o domingo também são úteis, né? Então eu dou aula em Panguaçu, então nunca tinha jeito. Você vai também conhecer um pouco da Angelina professora. Será que ela é braba? Será que ela é dócil? Será que os alunos viram a sala? Daqui a pouquinho você vai conhecer também essa parte de Angelina professora. Mas Angelina, eu queria logo saber que você é uma açuense que não é açuense. Aliás, você e não é. Mas você nasceu em Marabá, no estado do Pará. Mas tem hoje o título de cidadão açuense aqui de Açu. Mas eu queria saber um pouco da sua história lá atrás, a sua infância, lá em Marabá, lá no Pará. Me conta aí como era a Angelina menina. Assim como a poetisa e romancista Maria Eugênia Maceira Montenegro, né? Nossa grande Gena, foi inclusive prefeita da cidade de Panguaçu, não é? Ela era de Lavras, Minas Gerais, e também adotou Açu e foi adotada por Açu, né? Também se tornou açuense. Eu vou na trilha dela. Ela inclusive prefaciou meu primeiro livro, né? Ela foi uma amiga, assim. Os últimos anos de vida dela, nós desenvolvemos uma grande amizade. Bem, eu nasci em Marabá, mas também foi só o nascimento. Eu morava a 212 quilômetros de Marabá, né? Numa região lá chamada, à beira da rodovia chamada Transamazônica, que corta toda a Amazônia. Legal, né? Então eu morava na zona rural, e entenda-se zona rural na Amazônia como uma coisa, na década de 70 para 80, era densa mesmo, era mata mesmo, né? Então
Eu me intitulo a menina da mata, né? Então eu convivi a minha infância inteira com a mata, com os bichos da mata, os perigos da mata, as belezas da mata. Eu sou uma pessoa da mata, talvez por isso eu me integre tanto em sítios, eu me sinto tão bem em sítios, em comunidades rurais, né? Sim. Então é isso, eu me criei lá, né? E convivi com pássaros, com cachoeiras, com os bichos da mata, cobras, inclusive. Sim, tudo. Tudo isso. E assim, meus pais eram agricultores, né? Então eu aprendi essa lida com a terra. Então quando eu falo nesse poema aqui sobre a questão da terra, eu falo de uma coisa que eu conheço de perto. Que você viveu, venceu. Né? Então meus pais já eram agricultores aqui no Rio Grande do Norte e lá continuaram sendo agricultores. E eu comecei a ir para... Aqui chama roçado, lá chama-se roça. Eu comecei a ir para a roça também muito cedo, né? E trabalhar no cabo da enxada, no cabo do facão. Quantos anos? Né? Eu comecei... Olha, vamos dividir as coisas. Já que você disse que eu podia entrar em detalhes, antes dos 6 anos de idade, eu ia para a roça com meus pais. Já que eu era filha única. Sim. Dos 6 aos 8 anos, eu ficava em casa fazendo almoço. Veja só, dos 6 aos 8 anos, eu ficava em casa fazendo almoço para os meus pais que estavam na roça. Mas aos 8 anos, eu comecei a ir para a roça, mamãe deixou de ir, mamãe ficou em casa e eu comecei a ir. Então, dos 8 aos 12, já que eu vim de lá aos 12 anos, eu estava na roça com meu pai. Eu só não trabalhei de foice e machado. Sim. O trabalho com foice e machado, já que era mata virgem, eram trabalhos muito pesados, o meu pai fazia, mas depois do machado e da foice, aí eu entrava com ele em todo o trabalho. Todo o trabalho. Então você sempre foi uma criança... E era feliz. Era assim, e assim, eu amava aquela hora que eu tinha que voltar para ir para a escola, né? Sim. E assim, a escola era aquela escolinha rural, longe, não tinha ônibus, não tinha sequer carona, viu, gente? Não tinha aquela pessoa que passasse de jumento para levar a gente, não. A gente ia, aquela turma de meninos, e voltava a pé, né? E assim, lá chove muito. Na região norte, o clima equatorial é quente, mas é úmido, porque chove muito. Sim. Então, por exemplo, essa chuva deliciosa que nós aqui do Vale do Açu estamos, digamos assim, aproveitando desde a madrugada, né? E eu me acordei na minha terra. Nos dias que amanhece assim, eu digo para minha família, meu filho acorda, eu digo, meu filho, sinta-se na minha terra. Isso é o clima da minha terra. Então lá, na época de inverno, passa 10 dias sem a gente ver o sol. Então assim, muitas vezes a gente tinha que ir para a escola debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Aí a gente colocava uns sacos plásticos assim na cabeça. Às vezes as pessoas até tiram onda, brincam com memes na internet de que os pais desses adolescentes, desses jovens, dizem assim, no meu tempo a gente levava os cadernos para a escola dentro de um saco de açúcar. É verdade, gente. Verdade, né? Pra que eu vou mentir? A gente tinha os caderninhos pequenininhos assim, de espiral, uma espiral arame mesmo. Sim. E todo mundo só tinha aqueles caderninhos pequenos. Livro, ninguém sabia o que era livro. Só a professora tinha o livro didático. Né? Ninguém tinha acesso a livros. E a gente levava dentro dos saquinhos de açúcar. Realmente. Um lápis, uma borracha. É tanto que a gente, quando chegou lá a notícia de que tinham inventado uma maquininha de fazer ponta de lápis, a gente sonhava como seria essa maquininha. A gente sonhava como seria a maquininha de fazer ponta de lápis. Alguém que tinha vindo da casa dos parentes, na capital, né? Na cidade grande, quem sabe Marabá, Tucuruí, dizia assim, já inventaram uma maquininha que a gente coloca o lápis, roda ele, quando sai ele está com a ponta feita. Porque a gente ficava, meu Deus, será que um dia a gente vai ter? Vai ter isso aí, tão emocionante falar isso, assim, que são coisas tão insignificantes para nós hoje, né? É verdade. A facilidade hoje está bem maior. E você... As salas multisseriadas lá naquela época. Hoje, quando a gente vê na escola pública, às vezes tem turmas que são... o número é diminuto, né? Então eles juntam ali, por exemplo, 3º e 4º ano. Isso já dá uma dor de cabeça grande às professoras. Sim. Mas, há um tempo atrás, tanto eu quanto as pessoas da minha idade ou de uma idade majoritária a minha, eles sabem que as salas eram multisseriadas. E a professora tinha que dar conta. Era o que chamava pré, né? Que hoje é Jardim 1, Jardim 2 e tal. Era a primeira série, segunda, terceira, quarta série, tudo numa sala só. 50 meninos, uma loucura. E um momento que você estava falando, você fala com muito amor. E até eu vi um pouquinho o seu olho marejado, um pouquinho. Porque você sente saudade dessa época. Tudo constrói. Você sente saudade dessa época?
Você era criança, sua infância? Já passou, tudo tem seu tempo. Ah. Eu estou aprendendo com a vida. Já passou o tempo de sentir saudade, essa saudade nostálgica. Ah. Hoje eu vejo como um aprendizado. Porque depois que eu voltei lá na minha terra, eu voltei lá com 9 anos depois que eu tinha vindo lá. Hoje vai fazer 32 anos que eu vim de lá. Mas com 9 anos que eu estava morando aqui, eu consegui voltar lá. Sim. E eu já tive uma decepção muito grande em voltar. Sei. Porque aquela cachoeira que talvez você viu no meu feed de notícias do Facebook, Ah. aquela cachoeira que eu cantava e decantava nos poemas, que era o point da minha... uma cachoeira no meio da mata, que eu passei a infância tomando banho. Aham. Então eu tinha aquela vontade de voltar para tomar banho naquela cachoeira. Então a devastação da natureza, que é uma constante lá, desde quando eu era criança, eu via... tipo, você não sabe o que é passar 10 minutos sentado, olhando caminhões e caminhões passando um atrás do outro com toras de madeira, que um caminhão às vezes aguenta 3 toras, Sei. ou 2 toras, ou uma tora só de madeira. E você passar 10 minutos, caminhões, um atrás do outro, passando com madeira. Isso durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, se devasta muito. E hoje nós temos os números, as estatísticas, e nós sabemos que a Amazônia está sendo covardemente destruída. Verdade. Então, quando eu voltei lá, claro que a gente sabe que o rio que a gente tomou banho ontem não é o mesmo rio de hoje. Não é o mesmo Tudo rio. está em constante movimento, Sim. né? Quando você chegou lá, teve essa decepção. Uma mudança muito grande, principalmente no natural, na paisagem. Sim. Os caminhos não eram os mesmos, já tinha mudado muito dos caminhos, a cachoeira tinha secado porque tinham derrubado a mata, e isso doeu muito no meu coração. Doeu muito no meu coração. A casebre onde eu morei, que era um casebre mesmo, porque aqui chama casa de taipa, lá são casas de barro, né? Cobertas com tabuinha de castanheira, as paredes de barro, chão de terra também. Essa casinha ainda existia, mas hoje não existe mais. Então hoje assim, eu não tenho mais essa vontade toda de voltar lá. Então a saudade ficou num tempo, por exemplo, década de 90 até 2000, eu escrevia muito sobre a minha terra. Eu tenho muitos poemas sobre a minha terra. Hoje ficou restrita a aprendizados, lembranças boas. Mantenho contato com alguns amigos de infância através do Facebook. Isso é muito bom, né? A gente fica sabendo de algumas coisas. Exatamente. Me diga uma coisa, e como foi essa sua vinda para Açu, a Sim. terra dos poetas? Por que eu vim, né? Pronto, como eu disse anteriormente, meus pais, além de serem primos carnais, né? Primos são primos? Meus pais são são primos, né? Eu digo eram porque meu pai, né? Quinta-feira vai fazer 17 anos que eu perdi, nós o perdemos, né? Ele faleceu. São primos legítimos aqui da cidade de São Rafael, da zona rural de São Rafael. E na década de 60, meu pai foi para Goiás. Foi tentar a vida lá em Goiás. Meu pai era um pouco mais velho que minha mãe. Ele foi tentar a vida em Goiás. Ao voltar, conheceu minha mãe. Eles eram primos, mas não se conheciam. Moravam em sítios diferentes. Ele passou 15 anos fora. Eles começaram a namorar, mantiveram aquele contato por cartas e depois ele a levou para o estado do Pará. Lá, um ano e pouco depois, eu nasci. Eles foram em 75, no final de 76 eu nasci. E aí eles ficaram lá, o Pará tem uma fartura muito grande, mamãe sempre fala nisso, uma fartura muito grande, chove muito, não que as terras sejam muito férteis, mas o fato de chover muito facilita as plantas. Lá a gente não conhecia essa coisa de irrigação. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu me surpreendi quando nós chegamos no Ceará, tudo muito seco. A primeira vez que eu pisei no Nordeste foi em janeiro de 84. Tava uma seca tremenda. E aí eu comecei a ver irrigação. E aquele quadrado ali bem verde e o outro seco. E aquilo para mim foi um choque muito grande, né? Então, assim, a minha infância foi muito rica no que se diz, no que concerne a cereais, a frutas, né? Por exemplo, meu pai e eu plantamos um bananal, então tinha 5 tipos de bananas. Aí, às vezes, eu tirava 5 caixas, eu estou dizendo eu mesma. Sim. Eu ia para o bananal e eu tirava 5 caixas de banana, cada um de um tipo diferente. Tipos, inclusive, que não tem aqui. Aí eu comia uma banana de cada um. Aí, quer dizer, as pencas, aqui chama palma, lá a gente chama penca. As pencas mais bonitas eu levava, colocava no saco e levava, porque não dava para levar tudo. E aí eu ficava pensando...
cara, quando eu for pro Rio Grande do Norte, lá eu vou ter que comprar uma pena de ouro. Aí Então quando foi você assim. veio? Então foi assim, o que rola? Depois de que eles estavam lá há 13 anos e eu há 12, eles já tinham voltado aqui comigo 2 vezes, eu já conhecia a família. Eu não tinha irmãos, né? Eu fui única até os 14 anos e 4 meses, até depois que cheguei em Açu. Sim. O que acontecia? A educação, como você tinha citado, né? Minha vida vai estar sempre pautada ali à educação. Eu me dedicava sempre nos estudos, apesar de ser muito danadinha, sempre desse jeito, que as pessoas me chamam de acelerada, de doida. Não me importa. Né? Então, também tinha o lado vendedora, viu? Porque você sabe que eu fui vendedora aqui durante 10 anos. Vamos falar sobre isso. E lá eu levava manga, tangerina para a escola para vender, na escola já da vila, que era 6 quilômetros distante. Eu levava tangerina e manga e vendia os meninos da vila que não tinham essas frutas para pegar no meu dinheiro. Daí já vem a coisa de vender. Sim, sim. Só que nessa vila chamada Maracajá, que às vezes eu publico e digo é a minha Macondo. Macondo é a cidade, né, do escritor Gabriel Garcia Marques, que escreveu 100 anos de solidão, ganhou o Oscar de Literatura, não, o Prêmio Nobel de Literatura, né, com esse livro, sim. 100 anos de solidão. E em todos os livros dele tem a Macondo, que é a cidadezinha onde ele nasceu, que é a vilazinha onde ele nasceu. A minha Macondo é Maracajá. Maracajá, no Pará, 6 quilômetros de onde eu nasci. Então, quando esgotou-se o ensino na escolinha rural, eu comecei a estudar à noite em Maracajá. Voltava à noite, chegava em casa quase meia-noite, a pé. E no outro dia ia trabalhar, o dia todo na roça. Só que lá na vila só tinha aula, só tinha ensino até, na época, era a 7ª série, que hoje é o 6º ano. Sim. Só tinha aulas até a 7ª série, depois da 7ª série não tinha. E aí mamãe ficou pensando assim, nós temos uma filha única, nós estamos longe de nossa família, muito longe, e ela gosta tanto de estudar e só tem aula que até a 7ª série, se ela quiser fazer uma faculdade, nós temos que ir para uma cidade, se é de nós irmos para uma cidade daqui, nós vamos voltar para a nossa terra. Então foi isso. O motivo maior de eu ter vindo para cá foi para que eu continuasse estudando. E aí, os meus pais venderam nossas terras lá, que eu digo às vezes, alguns amigos de Panguaçu, né, que tem sítios e tal, eu digo, olha, se nós tivéssemos as terras que nós tínhamos no Pará, nós tivéssemos aqui, nós éramos riquíssimos. Nós éramos bem ricos, viu, porque nós tínhamos grande extensão de terra lá, só que lá a terra não tem preço. O preço muito baixo, né? Nós não criávamos gado, era só agricultura. Então, vendemos a terra e meus pais me trouxeram para cá, graças a Deus. Né? Quando foi que você começou a escrever seus primeiros versinhos assim? Pronto, tudo vai ali se desenhando. Foi ainda no Pará. Foi no Pará. Desde os primeiros anos, ainda muito criança, eu fazia poemas cantando. Interessante que isso nos leva para a poesia antiga. A poesia antiga era cantada. Inclusive eu dou aula disso, em sala de aula, quando estou dando aula de literatura, eu tenho que ensinar isso. Sim. Antigamente, os poemas eram feitos para ser cantados, acompanhados com lira, com harpa, com outros instrumentos. Sim. Entendeu? Violas e tal. Então, eu fazia meus poemas cantando, seguindo uma canção inventada na minha cabeça. O tema era principalmente a natureza, os elementos naturais, o canto dos pássaros, a chuva, né? Aquela beleza toda com a qual eu vivia rodeada. Nossa, era inspiração em cima de inspiração, né? Exatamente. E aí... Você começou a escrever? Lá ainda em 1988, no último ano que eu vivi lá, eu escrevi o primeiro poema que eu registrei num caderninho. Chama-se Romance da Noite Sertaneja. Romance da Noite Sertaneja. E talvez você não saiba, eu não sei se você já o entrevistou aqui, talvez sim. Você já entrevistou Zelito Coringa? Ainda não. Não acredito. Infelizmente. Eu não acredito que você não entrevistou. Quero muito trazê-lo aqui. Olha, eu vou fazer um pedido, se você puder atender. O Zelito, claro, ele é um compositor e cantor, né? Ele é, inclusive, representante da cultura aqui no Rio Grande do Norte, em âmbito nacional, ele viaja o Brasil inteiro. Ele gravou esse meu primeiro poema. Ele fez uma melodia e
interagiu ali, né? Dividimos então a autoria. Esse poema vai fazer 32 anos agora em setembro, o meu primeiro poema registrado. Eu passei essa letra para uma grande amiga, Edna Lúcia, e ela conversando com ele, aí eu tenho acesso ao primeiro poema de Angelina. Ele me surpreendeu, gravou um áudio e mandou para mim. Eu, quando ouço, me emociono muito. Nossa, imagina. Fala sobre o que a gente ouve, o que a gente sente numa noite no sertão. E no caso, esse sertão, entendam-se como Amazônia. Então foi em 1988, eu escrevi lá, e aí logo em fevereiro de 1989 eu vim para cá, e aí pronto. A questão da saudade, dos amigos, da natureza, da vida lá. Você sabe que a infância, ela marca a nossa vida completa. Inclusive, em pessoas que na idade avançada elas têm mal de Alzheimer, elas lembram nitidamente de coisas da infância e da juventude e não lembram do que tomaram no café da manhã. É incrível, né? Como os primeiros anos de nossa vida são importantes. Elas delineiam o restante de nossa vida. Por isso que quando se faz mal a uma criança, você está marcando aquela criança pro resto de sua vida. É verdade. É muito difícil tirar uma marca, por exemplo, de violência em todas as suas formas da vida de uma criança, né? Verdade. E quando você faz o bem a uma criança, também aquilo vai ficar marcado na vida dela, que você a amparou, que você incentivou, que você deu a mão, né? Você começou a escrever, você escreveu isso daí. Um poema lá, e a partir de que eu cheguei aqui, eu continuei. E aí você disse assim, agora eu vou ser... Não, eu acho que não é assim, não, eu vou ser poetisa. Não, eu escrevi aquele poema e pronto, guardei no caderninho e pronto. Então quando eu cheguei aqui, movida pela saudade da minha terra, aí eu continuei, aí eu disse, vou juntar com aquele e tal. Entendeu? Então, assim, os 10 primeiros anos que eu vivi aqui, eu escrevi muito sobre a minha terra. Para quem você apresentou esses seus poemas aqui na cidade? Bom, a primeira pessoa era minha mãe, né? Minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora. E aqui para os professores, os colegas não entendiam muito. Os seus professores, você já entendiam? Sua mãe também já começava a ver que você tinha essa veia artística. A minha mãe, ela comprava cadernos e canetas, eu me lembro. Eu entrava no meu quarto, ela comprava caderno, já aqui, né, em Açu, comprava caderno grande, assim, e uma caneta e colocava ali. Eu vejo que isso me ajudou muito, porque o que depois nos cursos e cursos que eu fiz durante a vida, eu percebi que escrever e falar o que a gente sente ajuda a gente a trabalhar os nossos traumas, as nossas deficiências, a nossa personalidade. Quando as pessoas se fecham, por que os psicólogos são riquíssimos? Por que os psicólogos estão... riquíssimos não, né? Foi um exagero, mas eu digo assim, o psicólogo, ele estuda, claro, para entender a mente humana e ele fica ali a maior parte do tempo ouvindo. E muitas vezes você sabe que os amigos, eles são muitas vezes como fossem psicólogos. Porque simplesmente alguém ouvir você ajuda, deixar você à vontade, confiar em você. Né? A gente, então, quando você não tem isso, como eu era filha única, e lá nós morávamos distante, eu não tinha vizinho, como hoje em dia as comunidades rurais aqui. Pronto, tá aqui uma casa, aqui outra casa ali, outra casa ali, outra casa. É todo mundo junto. Sim, todo lá mundo não junto, era lá não assim. existia. Lá era uma estrada vicinal e aqui tinha um lote, chamado lote, aí uma casa aqui. Aí depois de 1 quilômetro, outro morador. Depois de outro quilômetro, outro morador. Depois de outro quilômetro, outro morador. Então eu encontrava os colegas na escola. Não tinha esse negócio de um estar na casa do outro, não tinha. Então quer dizer que você começava a mostrar a sua mãe, os professores... Aqui na escola do IPI, quando eu cheguei de lá, eu vim estudar aqui no Instituto Padre Biapina, o IPI, onde foi o lançamento do meu segundo livro, né? Vamos falar sobre esses 3 livros. Vamos. Então, um dos meus, como você estava falando de incentivadores, um dos professores que mais me incentivou, eu quero declinar o nome dele com muito orgulho, é o professor Clidenor Lucas da Silva. É um professor, inclusive, de matemática. E eu acho que assim, ele me conquistou muito, porque eu tinha muito medo de matemática. Eu sempre, essa área das exatas, quem é de humanas, quem é de letras, normalmente nas exatas, não é muito desenvolvido, né? Então, o professor Clidenor Lucas, ele quebrou em mim esse medo de matemática. E o que eu sei de alguma coisa de matemática, praticamente, eu aprendi com ele. Então, ele dava aulas brincando, ele tinha um carinho muito grande pelos alunos. Ele também foi meu professor, Clidenor, mas ele fazia as coisas muito fáceis lá no quadro.
Mas é uma coisa impressionante, não era fácil, exatamente. né? Então ele brincava com os números e tal. Então assim, eu mostrei para ele o meu caderninho de poemas e eu me lembro quando eu mostrei para ele a primeira vez, eu tinha 24 poemas apenas. Hoje eu tenho mais de 2.000 poemas. Nossa, mais de... Eu tenho um monte, para selecionar os do próximo livro é uma dificuldade, porque eu digo, meu Deus, vai ter um livro dessa altura com 500 poemas, eu quero colocar todos, mas... Então o Clidenot apostou em mim, ele elogiou, ele inclusive gostou muito de um poema chamado Anonimato, que eu não via graça nenhuma no poema, porque o poema não tinha rimas. E eu não compreendia na época, eu era uma menina de 13 anos, 14 anos, eu não compreendia que os poemas, eles são constituídos não só de rimas, mas principalmente de outras significâncias. Sim. Os multissignificados que tem ali por trás. Isso. Por exemplo, foi o primeiro poema que eu me coloquei no lugar de alguém. E eu sempre escrevi em primeira pessoa. Então, o poema é em primeira pessoa, mas ele está contando a realidade de outra, que é a realidade de uma criança abandonada nas ruas. Sim. Então, eu falo como se eu for uma criança abandonada. E coisa que eu nunca fui. Sim. Então, as metáforas, as figuras de linguagem... E o professor disse, esse poema é belíssimo, né? Então ele foi me incentivando e disse, por que você não divulga na Rádio Princesa, na Tribuna do Vale do Açu? Então, para os adolescentes ou crianças ou jovens que não sabem o que é Tribuna do Vale do Açu, porque a Rádio Princesa vocês sabem, né? Agora ela é FM, mas ela foi AM até um tempo desse. Né? Então a Rádio Princesa do Vale... eles divulgavam os poemas, tem um programa Show da Manhã, na época sob a batuta de Aurivan Lacerda, um radialista de Luiz Gomes, que morou aqui durante muito tempo e que foi um grande amigo meu. Na época eu não o conhecia, claro. Sim. E aí ele começava o programa Show da Manhã, às 8 horas da manhã, lendo um poema de um artista da terra. Ah, que interessante. E aí esse professor, por que você não declama? Por que você não escreve um poema e leva para lá? Então eu levei um poema, fui recebida pelo saudoso J. Kelly, foi ele que me recebeu e disse, não se preocupe, amanhã o seu poema vai estar sendo lido. E assim eu continuei divulgando. E aí interessante, eu ia nesses lugares sozinha, ninguém ia comigo. Você chegava lá e... Eu saía do IPI, por exemplo, aproveitava um dia que a aula terminava mais cedo, aí eu dizia, vou descobrir onde é a Rádio Princesa. E eu ia perguntando, onde é a Rádio Princesa, onde é a Rádio Princesa e tal. E as pessoas, vai por ali, aí você vê o cemitério, é perto do cemitério. Aí eu ia, pronto. Aí depois, procure a Tribuna do Vale do Açu. Pessoal, a Tribuna do Vale do Açu foi um jornal, uma coisa impressa em papel, uma coisa que praticamente desapareceu hoje com a internet, né? Então, a Tribuna do Vale do Açu foi um dos jornais que circulou durante mais tempo. Nós tivemos aqui o Açuense, e o Açuense foi o primeiro jornal a circular em Açu. E depois teve um novo Açuense, liderado pelo jornalista Alderi Dantas, inclusive trabalha na UERN, ele. Teve o Jornal do Vale, teve outros folhetins, outros jornais que foram publicados, uns eram mensários, eram publicados mensalmente, outros eram semanários, outros eram esporádicos, só em época de aniversário da cidade. Mas a Tribuna do Vale do Açu, ela circulou, se eu não estou enganada, por 27 anos. Muita coisa. Desde 1988, um ano antes de eu chegar em Açu, até uns anos aqui, poucos anos atrás. A Tribuna do Vale do Açu, sempre ali na rua Minervino Vanderlei, dirigida pelo jornalista Jeová Liberato, a quem eu tenho muita gratidão, muito respeito a ele, dona Francinete, seus filhos todos, os Liberato, Jeová Júnior, Sandro Liberato, que mora no Canadá há alguns anos, Lucinda Jacomo Liberato, todos eles me deram muito espaço. Eu cheguei lá e disse, eu trouxe uns poemas aqui que me disseram que vocês divulgam. E eles tinham um quadro no jornal, né, no sábado, era publicado no sábado, chamado Canto dos Poetas. Então, todos os poetas aqui que quisessem, eles não discriminavam, eles publicavam. Então, era muito prazeroso quando eu chegava lá, que eles, os diretores do jornal, me diziam assim, Angelina, nós temos amigos que quando compram um jornal no sábado de manhã, a primeira coisa que eles vão ler é o Canto dos Poetas. Alguns até perguntam assim, tem poema de Angelina Luiz, a gente quer ler. Então, assim, isso ia me incentivando cada vez mais. Então, eu tenho que registrar isso aqui, que esses canais de comunicação ajudaram a construir essa autoestima
essa vontade de continuar escrevendo. Rádio Princesa do Vale, pessoa de Lucílio Filho e Delzi Campelo, Aurivan, que não está mais aqui, está em Tocantins, se eu não me engano. Tem todo esse pessoal que abriu as o portas pra saudoso você. J. Kelly, o saudoso Pelé, né? Muita gente boa. E a Tribuna do Vale do Açu, que por força das circunstâncias, né, a internet ganhou a primazia, né, nas comunicações, mas ela, eu acredito que continua com o canal na internet, TVA. Então, foi aí que eu divulguei e foi através da Tribuna do Vale do Açu que eu publiquei o primeiro livro, porque foi um jornalista que trabalhava lá, chamado Zé Domingos, de saudosa memória também. Ele teve a ideia de publicar o livro e foi ele que encabeçou assim, o projeto, pediu ajuda no comércio, pediu patrocínio, porque eu não ia chegar e pedir. Vamos começar a falar dos seus livros aí. Tem água aí pra você? Toma uma aguinha, Angelina. Deixa eu falar aqui pro pessoal que o nosso Telecultura tá ao vivo, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, é ao vivo. Se você perdeu o programa, tá pegando só da metadezinha aqui, você pode acompanhar nossa reprise também durante a programação da Telecab Canal 10. Para você que é assinante da Telecab TV Internet. E também tem o nosso site, daqui a pouco do site, as redes sociais e tudo mais. Okay. Estou aqui com a poetisa Angelina Luiza. Você quer deixar algum comentário, quer conversar conosco, quer deixar alguma crítica, alguma sugestão? Pode, você que está em casa, o pessoal está em casa assistindo aí pela Telecab Canal 10, Angelina. Então vá lá no Facebook, não desliga o canal, né? Fica no canal e vai no Facebook e deixa seu comentário. Deixa eu falar aqui com algumas pessoas que mandaram aqui um alô. O Paulo Henrique está nos acompanhando. Jurandir Gonçalves é o alemão. Você precisa conhecer o alemão do Brega. Você conhece, não? Não. Vai conhecer o alemão do Brega, que vai estar aqui no programa. Fala assim, bom dia, meu amigo Renato Vanderlei. Bom dia, meu amigo alemão. Ao Zeni, o pessoal lá da farmácia Drogaria Tamires, lá do Frutilândia. Um abraço para todos vocês. Conheço o Zeni. O Ricardo Góes, bom dia. Grande amigo. É, seu amigo? Mora aqui, né? É o vizinho do Telecab. É o vizinho daqui, gente. Meus Ricardo vizinhos. e Daniela, um abraço para vocês. Bira, o Birajara Barbosa, meu amigo. Também. Bom dia, Renato Vanderlei. Grande Bira. Bom dia. Sandra Medeiros também está com a gente. Pronto. Sandra, que é esposa do meu amigo... Doutor Sandro Germano Martins. Não. É outra. Sandra é a esposa de Luiz. Luiz. Sandra, inclusive, é minha conterrânea, ela é paraense. Eu ia falar aqui, gente, deu branco aqui. Ela falou outro nome, me deu branco. Eu conheço Sandra desde que ela chegou aqui. Gente boa demais, Sandra. Sim, Sandra. Que é de Luiz, né? Inclusive, Luiz Oliveira. eu não tenho muita certeza se ela é de Marabá, mas eles moraram em Marabá. Sério? Luiz morou em Marabá. Daqui, é verdade. Ele é de Goiás. E a Elcia Cosme. Elcia, minha amiga, um beijo pra você que tá sempre nos acompanhando. Elcia, que eu amo de paixão, mora no meu coração. E se você quiser deixar algum comentário, é só você entrar no facebook.com/telecabcanal 10, tá bom? E agora, Angelina, vamos... você já trouxe os livros, mas aí Natan também já tem os livros aí, que eu vou... A gente vai falando, vai mostrando, vai tudo. Okay. Eu queria que você falasse um pouco desses livros. Você tem 3 livros publicados. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Pedaços de Mim, que é o começo, né? Pronto, Pedaços de Mim, vocês estão vendo aqui pela qualidade que são relíquias, né? Eu não tenho, infelizmente, para vender. As pessoas sempre pedem, por isso é tão interessante que eu publique novamente, né? Sim. Porque as novas gerações, eles não conhecem Pedaços de Então Mim. esse daqui é o primeiro. A primeira edição. Então, mostra esse primeiro aqui. Pronto, só esse por enquanto. Esse aqui por enquanto. Olha, Pedaços de Mim, com 60 poemas, foi esse livro compilado, foi publicado em 1997, na festa de São João Batista, aqui na praça, à época chamada Getúlio Vargas, viu? A época era Praça Getúlio Vargas. Então, em plena festa de São João, a gente cobriu uma mesa com uma toalhinha branca e começamos a vender o livro ali. Era eu e o editor, que era Zé Domingos, de saudosa memória, jornalista aqui da Tribuna do Vale do Açu. Ele também militava nos esportes. Ele era presidente de uma comissão aí, que eu não lembro o nome, de árbitros esportivos, Justiça Desportiva. Sim. Pedaços de Mim. Ele é um livro com 60 poemas e que os poemas
falam de vários assuntos, Ah. não é só poemas românticos, eu sou extremamente romântica, né? Aham. Mas esse livro aqui, ele fala de vários assuntos. Então... Eu achava que falava sobre... Não, só o que é sobre- totalmente romântico é o segundo livro, Das Janelas da Alma. Sei, Entendeu? sei. Então, é isso. E aí eu vendia na maior simplicidade e eu saí Qual é que vendendo. você poderia recitar aí desse livro aqui pra gente? Pronto, eu Tem gosto, muita coisa boa, gente. Eu gosto muito de Talvez é o meu poema preferido. Foi publicado nesse, né, no primeiro livro. Diz o seguinte, talvez é romântico, né? Ah, Talvez o seu beijo seja a cura para essa secura que me esmaga. E ao seu lado eu me sinta como um deserto que se alaga, trazendo ontem para o hoje, tornando nítida uma lembrança vaga. Talvez o erro seja nosso, talvez a lua seja cega, talvez a noite é que seja curta para esse beijo que você me nega. Talvez com o tempo eu tenha chance de superar o que me sufoca e eu possa esquecer os delírios que eu tenho quando você me toca. Eita! Angelina, vamos ter que correr, que o nosso Vamos, tempo vamos correr. Aí tem o segundo aí, Aqui é a que segunda edição, né? Em 2006, Que é o Pedaços eu publiquei de Mim a segunda edição. e outros né? poemas. E outros poemas, ou seja, eu adicionei 6 poemas. Você poderia até me perguntar assim, por que você não adicionou 20 poemas? Não é que eu não tinha. É porque, gente, publicar livro numa cidade do interior é muito caro. Eu não tinha condição, eu dispunha apenas de R$1.000 para publicar o livro. Então só dava para fazer um livro desse tamanho, só dava para adicionar mais alguns poemas. E eu tenho que registrar a grande contribuição que eu tenho nos meus livros do amigo Gilvan Lopes de Souza, que é artista plástico, que é caricaturista, chargista, né? Um grande artista que a Suíça, ele me ajuda muito quando eu vou publicar um livro, ele me dá as capas, ele me ajuda com a diagramação. Ele, né, o Gilvan Lopes, eu sou muito fã da pessoa dele, do trabalho dele. Então, Pedaços de Mim foi reeditado com esses 6 poemas novos, mantendo os 60 primeiros, e essa nova carinha aqui, essa nova capa, e foi lançado em 2006 aqui no Casarão das Artes. O Casarão das Artes é aquele casarão antigo, atrás da Casa de Cultura, onde as pessoas dizem que antigamente era a Igreja Católica lá, tipo a casa paroquial lá antes, entendeu? Então, a Secretaria de Cultura funcionava lá. Que fica aqui no Centro Histórico de Açu. Porque tem muitas pessoas que estão assistindo fora, que nossa Exatamente. Telecab tem várias então, cidades. por trás aqui, uma rua aqui atrás da Praça São João Batista, exatamente por trás da Casa de Cultura aqui, que chamava-se o Casarão da Baronesa, porque a Baronesa, né, ela morou aqui. Isso. E então tem esse casarão lá. Então a Secretaria de Cultura funcionava lá, e lá foi feito o lançamento de Pedaços de Mim, segunda edição, em 2006. E teve o terceiro aí, que foi Das Janelas da Alma. O segundo livro, né? Das Janelas da Alma. Das Janelas da Alma tem 101 poemas. 101. Foi publicado em 2007. Foi o que o lançamento foi lá no IPI. Que já era, não era mais IPI, já tinha uma outra sigla, não é? Então foi lançado lá. Aí esse aqui são só românticos. São 101 poemas românticos. Sei. Ok? Das Janelas da Alma. A capa também é de Gilvan Lopes. Né? Esses dois aqui, as capas são de Gilvan Lopes. Sei. É isso aí, mas as pessoas sempre pedem, Angelina, eu queria que tivesse um lugar onde a gente pudesse comprar seu livro, então por isso eu tenho que publicar outro, né? Não é só para rechear o lápis, não. A gente vê, Angelina, que você tem seus poemas, ele é muito ligado. Por exemplo, eu recuperei esses livros, teve uma época, desculpe, que eu fiquei sem os livros. Por quê? Porque as escolas, às vezes, fazem exposições, fazem semanas da cultura, fazem, por exemplo, na época de prestigiar os poetas. Então, as professoras mesmo pedem, entram em contato comigo, Angelina, me ceda seu livro para a gente fazer aqui um trabalho, trabalhar seus poemas. Então, como é que eu vou dizer não? Mas só que o que é que acontece? Algumas pessoas não devolvem os livros. Então, eu tenho os meus livros novamente, principalmente essa primeira e segunda edição de Pedaço de Mim, porque o meu amigo Fernando de Saleitão conseguiu de volta para mim os livros. Ele tem muita amizade também, né? E aí ele conseguiu. Eu já tive de passar bem um ano sem meus livros. Sem Pedaço de Mim, porque eu emprestava, não lembrava que eu tinha emprestado e as pessoas não devolviam. Então eu preciso publicar Pedaço de Mim novamente, para que as pessoas tenham acesso. Precisa, com certeza. Você escreve muito sobre romance, né? Eu acho, você é bem apaixonada assim. Você seria a última romântica, assim, ou você acha que ainda existem pessoas românticas?
Acho que existem sim. Acho que tem Eu achava muito. que você seria a última. Não. Eu acho que existem sim, muitas pessoas românticas, só que diante da. Olha, veja só, no passado, quando a internet não era tão popularizada e quando não existia internet também, as pessoas já tinham timidez de mostrar seus poemas. Olha, muita gente que eu conheci, eu escrevo, mas eu não mostro a ninguém. Às vezes não mostrava nem a própria pessoa para quem dedicava aqueles versos. Verdade. Né? Ao contrário de mim, porque eu escrevo, entrego a pessoa e já rasgo para o mundo todo. Mas as pessoas eram tímidas. E imagina hoje que tudo que você publica, tudo que você faz pode ser publicado e que qualquer coisa vira um meme. Ou seja, indo para o lado do magistério. Por que muitas vezes até constrangedor os professores, e agora eu me solidarizo com os meus colegas professores que estão tendo que gravar-se, filmar-se em sua casa, no aconchego do celular, gravar aulas e mandar para os alunos. Porque hoje em dia, tudo que está na internet pode virar um meme, pode virar ali uma brincadeira de mau gosto. Você pode ser filmado ali com a boca aberta, sei lá, no momento ali que você não ficou muito bem com aquela roupa, e depois virar ali motivo de chacota. Então, se expor é sempre é um risco se expor. E hoje em dia tudo pode ser publicado. Você vê, você faz um vídeo às vezes para registrar uma coisa de família. Aí coloca no grupo da família, onde você acha que ali a família é só para... Vai Daqui ficar, a pouco tá na net, para todo mundo, né? é verdade. Então, me diga uma coisa, quem são os poetas e poetisas que lhe inspiram? Os açuenses, né? Os grandes, os açuenses, agora falhou aqui o nome, João Lins Caldas, que era o dono da fazenda Frutilândia, que era ali, né? Depois do Hospital Regional, dono do sítio Frutilândia, e que hoje é o bairro Frutilândia, né? João Lins Caldas, todos os poetas açuenses, os glosadores. O Açu, para quem não sabe, foi considerada a capital da glosa brasileira também. Aqui era a cidade que tinha mais glosadores. Inclusive, eu abro um parêntese aqui, e também lhe sugiro, além de Zelito Coringa, eu não sei por que você nunca trouxe Zelito aqui. Zelito, sabe por quê? Eu levei ele no Cine Teatro. Sim. Nunca deu certo trazer Zelito aqui. Tem uma Maria, pessoa maior, que eu quero... Zelito venha no programa. Também a agenda dele é cheia porque ele É viaja muito cheia, gente. Zelito é um grande ativista cultural, um grande exatamente. músico, tudo. Ele briga mesmo pela arte, pela cultura. E nunca deu certo ter trazido no programa que eu tinha. E agora vou convidar novamente. Eu tenho uma pessoa que eu quero sugerir a você, que é o meu velho amigo Fábio Gomes. Ele é glosador. Eu acho bem que todos os dias ele faz glosa e coloca no feed de notícias do Facebook. Sei. Fábio Gomes a gente conhece desde o início da década de 90, ele é desenhista, ele abre letra, é um multiartista, né? Nós temos também outras pessoas que as pessoas não conhecem como poetas. Por exemplo, Wagner de Oliveira, também um grande amigo do meu coração, é poeta, de mão cheia, mas ele deu mais destaque à pintura. Quero Wagner também aqui no programa, viu, Wagner? Então, Fernando de Saleitão, né? Aqui, diretor do Sebrae há muito Fernando, tempo, ele né? também Ele poeta. é poeta Ele também, um grande incentivador também da minha poesia. Né? Mas... E os grandes, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, até hoje eu tenho poemas de memória de Augusto dos Anjos, apesar de Olavo Bilac e Augusto dos Anjos serem arqui-inimigos, né? Eles brigavam inclusive em público, eles brigavam muito, eles se digladiavam assim, porque o estilo de um era totalmente diferente do estilo do outro, né? O Olavo Bilac, ele foi eleito o príncipe dos poetas brasileiros em 1922, no Rio de Janeiro, pela revista Fonfon, fazia esses concursos, e ele era extremamente romântico, né? E Augusto dos Anjos, bem cientificista, simbolista, escrevia sobre coisas abjetas, como sangue, cadáveres, sabe? Ele escrevia sobre coisas assim, grosseiras. E eu passei a ver pelos poemas de Augusto dos Anjos que é possível escrever sobre coisas tristes, escrever poesia bonita, de qualidade, sobre coisas tristes, quem sabe coisas duras, né? E esse título, Açu, Terra dos Poetas, o que é que você acha? Eu acho muito justo. Principalmente na época em que
foi atribuído esse título, né? Foi atribuído isso aí na época que Renato Caldas viajava para o Sudeste e divulgava o nome de Açu, né? E quem sabe, e outros também daqui. Já houve muitos glosadores e sonetistas, né? Sonetista. Eu queria também registrar aqui o nome de Adivan Bezerra, que é um poeta açuense que mora muitos anos em Salvador. Ele é sonetista. E todos os dias ele publica sonetos dele no feed de notícias do Facebook. É muito bom. Eu amo abrir o Facebook e tá lá uma foto da natureza, um poema, uma cena de um pôr do sol, um arco-íris. Já tem tanta tristeza nas redes sociais. Infelizmente nós estamos vivendo num momento tão triste da nossa história. É verdade. Já tem tanta tristeza. Os nossos grupos do WhatsApp, infelizmente todos os dias são notícias ruins. São os pais dos meus amigos que estão morrendo e agora eu tenho que me segurar aqui porque eu sinto por isso todos os dias. Todos os dias eu oro pelos meus amigos que estão perdendo seus familiares. Então, tenho que fazer esse registro aqui, gente. Esse programa é um programa alegre, alto astral, mas nós não podemos negar que fique registrado que nós estamos vivendo um momento muito ruim. É verdade. Um momento muito ruim. Só a nossa fé em Deus pode nos encher de esperança para nós atravessarmos essa provação que a humanidade está passando. Você acha que a gente vai sair melhor disso aí? Você acha que vai... Individualmente, cada um pode ganhar experiências e pode se deixar transformar. Melhor que eu falo assim, gente, durante essa como pandemia... Sociedade, isso. Talvez não. Eu creio muito individualmente. As pessoas que individualmente analisem a situação e busquem melhores e busquem algo maior em que firmar a sua fé, a sua esperança, que é Deus, né? Na minha crença, é Deus, é o Criador do céu e da terra, que sustenta tudo com o poder de sua palavra, sustenta os mundos soltos aí no universo sideral. Ele olha para cá e diz, eu estou olhando para você. Então, é nisso. Então, a sua Terra dos Poetas é válido, inclusive, sempre estão se organizando e fazendo eventos. No ano passado, né, eu estive presente em um evento muito bonito, quero parabenizar a organização do evento, Prosa, está me fugindo aqui o nome, foi ali nos quintais da Casa de Cultura, né? Sei. Aquele lindo, eu sou apaixonada por aquele lugar. É o Celebra, você está falando? Celebra Poesia. Celebra Poesia. Cheio de flores, cheio de pinturas dos meus amigos. Eu tenho muitas fotos ali. Eu acho que ali deveria ser filmado... clipes musicais, filmes, documentários, entrevistas. Já fizemos várias entrevistas Muito quando bonito o Telecultura era em outro formato, nós fizemos bastante lá. Porque ali você está num lugar histórico, você tem uma casa centenária, Com você certeza. tem um ambiente muito gostoso, aquelas árvores, aquelas energia, plantas, as pessoas às vezes... pinturas. Como é diferente você declamar junto da natureza. Inclusive, quando você me convidou, eu achava que era lá. E você está aqui com a pintura de um grande amigo, ali na frente a pintura de outro amigo, né? Isso é muito bom. Então, assim, eu vejo que a poesia continua viva. E nós não podemos deixar que ela morra. Então, nós devemos continuar divulgando em nossas redes sociais, que a poesia, assim como as artes em geral, elas embelezam a vida, elas nos geram de esperança, é motivo de riso, é motivo de você... dizer, ainda tem muitas coisas bonitas no mundo que a gente pode apreciar, né? Verdade. E é um exercício para a nossa mente o lidar com a palavra, assim como o lavrador lida com o chão, lidar com a palavra, assim como o ourives, como bem descreveu Olavo Bilac, o ourives, ele lapida aquela pedra bruta, preciosa, até que ela fique oitavada e brilhe na sua plenitude. A palavra também ela pode ser burilada. Você engasta uma palavra ali num verso e ela vai dar todo um contexto, ela vai dar todo um significado especial àquele verso, né? E nem sempre precisa ser uma rima. Às vezes é uma metáfora, uma literação, né? Pode ser até uma ironia, não é? O poema com o qual eu sou homenageada no Centro de Cultura de Panguaçu, eu quero também agradecer muito ao meu grande amigo André Magra, um educador lá de Panguaçu. Conheço, André. E está fazendo o doutorado dele sobre a vida e obra de Antônio Francisco. Nossa. É o primeiro doutorado no Brasil sobre a vida de Antônio Francisco. Porque existem 5 mestrados no Brasil sobre a obra de Antônio Francisco, mas doutorado não tinha nenhum. Sei. Então André disse, vou
escrever minha tese sobre a vida de Antônio Francisco. Então ele cursa o doutorado lá na UFMG, em Minas Gerais, a terra de Gena, né? E é sobre a vida e obra do grande amigo Antônio Francisco. Antônio Francisco, que é um grande poeta lá de Mossoró, não é isso? Eu também quero registrar e agradecer, né? Registrar e parabenizar a Fundação José Augusto na pessoa do meu outro grande amigo, Crispiniano Neto, Joaquim Crispiniano Neto. Ao meu ver, ele e Antônio Francisco são as maiores, e Manuel Cavalcante, né? Manuel Cavalcante da nova geração. A tríade poética, para mim, hoje viva no Rio Grande do Norte, chama-se Crispiniano Neto, Antônio Francisco e Manuel Cavalcante. Nossa Senhora! Para mim, a tríade poética viva são esses três. Eu leio um poema de Crispiniano, eu estremeço com a profundidade. Ele fala da geografia, da história, da política, das revoluções no mundo, do solo potiguar, da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, do trabalhador rural, dos camponeses, dos operários. É cheio de profundidade, né? E cada um tem o seu... E Antônio Francisco, inclusive, é uma honra muito grande saber que os poemas preferidos do meu filho são de Antônio Francisco. Que bacana. Isso me ajuda muito a respeitar o gosto das pessoas. Um dia meu filho chegou para mim, meu filho, parabéns, depois de amanhã você está completando 17 anos de idade, né? Você é o grande poema da minha vida, o poema que Deus escreveu para mim, me deu pronto, né? Eu louvo a Deus pela sua vida. Deixa eu mostrar, vou pedir pra Natan mostrar uma foto você grávida. Eu ia mostrar depois, olha só. Vai mostrar você grávida. Pois é, então, um dia meu filho chegou pra mim e disse: mãe, você quer que eu seja sincero? Eu gosto mais dos poemas de Antônio Francisco. Eu digo, tudo bem, filho, eu entendo. São estilos diferentes, ele gosta de cordel. E os meus alunos também gostam muito de cordel. Então eu tenho um costume de começar minhas aulas declamando poemas de cordel. Eu quero saber o seguinte, né? Você que está agora nos acompanhando, Telecultura ao vivo, viu? Estamos ao vivo aqui na Telecab. Eu queria saber se a professora Angelina é uma professora boazinha, é uma professora que aceita bagunça, é uma professora chata. Será que existe professora chata ou é exigente? Como é que é a professora Angelina? Não, eu posso dizer chata e exigente, porque não adianta a gente... não adianta a gente florear as coisas, não. Eu sou chata e exigente. Mas veja só, os alunos... Claro, aqueles alunos dedicados, os que querem realmente crescer no conhecimento, eles sempre chegam a época que eles reconhecem isso. Eu tenho muitos reconhecimentos, muitas cartinhas, cartõezinhos, às vezes fotos. Tem alunos que tiram uma foto, imprimem e dedicam para mim: professora, guarda essa foto. Isso é muito bom. Escrevem cartinhas e às vezes depois que não são mais meus alunos, já estão estudando em outras escolas, já... passaram no Enem, já estão na faculdade ou então lá no IFRN. Às vezes eles escrevem para mim, entram lá no privado ou então na rede social e colocam: obrigado, professora. E dizem assim: você era chata, mas você ensinou. Eu aprendi com você, tal assunto eu aprendi com você, eu aprendi aquilo, eu aprendi aquilo, então isso é muito bom. E eu quero registrar aqui também, eu não lembro o nome das duas alunas, mas em 2015 eu dei aula aqui no José Corrêa. Eu sou funcionária efetiva da Prefeitura de Panguaçu há 13 anos, né? Sou dos quadros, dos funcionários efetivos da educação de lá, com muito orgulho. É tanto que a minha cidadania que se divide muito entre Açu e Panguaçu, né? Se eu não estiver em Açu, eu estou em Panguaçu, com certeza. E também faço parte dos quadros também dos professores efetivos do Estado do Rio Grande do Norte há 7 anos. Então, em 2015, eu trabalhei no José Corrêa, aqui em Açu, escola, ainda no antigo, né? Escola da qual guardo uma grande saudade. E lá uma vez eu estava no horário vago, eu tinha ali um horário vago na tarde e eu estava sentada no corredor, que eu gostava mais de estar nos corredores do que mesmo na sala dos professores. Os corredores de uma escola, os corredores e o pátio de uma escola, eles são a vida da escola. Você está acompanhando, você vê um aluno que está triste ali, você já entende por que na sala ele não rendeu tanto, você vê uma aluna que chora, você vê um aluno que está muito... Você interage mais com os alunos. Você consegue perceber. Então eu estava sentada ali esperando a minha hora de entrar na sala, terminar a aula do professor. Eu estava sentada no corredor e vieram duas alunas, eu me lembro que elas eram do 8º ano. Eu não lembro o nome das alunas, eu sei que elas chegaram e eu achei que elas iam fazer uma confidência, que às vezes os alunos chegam e querem contar alguma coisa de namoro, querem pedir um poema.
querem contar alguma coisa, professora, eu estou gostando de fulaninho, você acha que dá certo? Alguma coisa assim, né? Sim. Professores servem muito como consultores sentimentais, né? Então eles chegaram para mim, se abaixaram assim, disseram, professora, a gente tem um negócio para dizer a você. Aí eu disse, tá certo, diga, pode dizer, eu ouço. Aí elas disseram, professora, você dá aula. Você dá. Elas enfatizaram, elas disseram, professora, nós estávamos conversando ali, aí nós resolvemos vir dizer a senhora, dizer a você dá aula. E isso para você? Isso para mim, se você me perguntar qual foi o maior elogio que eu já recebi na educação, para mim é esse. De alunos, e uma coisa espontânea, você dá aula. Porque quem sabe nas salas dela talvez tivesse algum profissional que não estava correspondendo às expectativas delas, né? Eu acredito, né? Que talvez isso poderia estar acontecendo. Então elas viram em mim alguém aguerrido, alguém que luta para que aqueles 50 minutos da aula ali, ou 1h30, quando são 2 horários, que eles sejam bem aproveitados, que eu deixe lições. E não é só você é professora ali, português. de português, exatamente. Então não é só aquele assunto que está no livro ou no programa ali para eu dar, não. Muitas vezes meus alunos sabem que eu passo a aula inteira apenas conversando com eles. Quais os medos da professora Angelina? Você como professora, quais são os seus medos? A desvalorização do magistério, de uma forma geral, né? Se alguém me perguntar o que me incomoda mais na educação, é a falta de estrutura que as escolas públicas têm. Por exemplo, eu vejo a escola particular e a escola pública, a diferença grande que eu vejo é essa, a estrutura. Né? As escolas públicas agora que está começando a chegar ar-condicionados, eu ainda não tive esse prazer de dar aula numa sala com ar-condicionado. Então, gente, você dá aula numa sala à tarde, numa zona rural, com os ventiladores quebrados. Nossa. Pessoal, você não queira estar lá, não. Eu gostaria muito que os prefeitos, os secretários de educação, passassem uma tarde numa sala de aula, mesmo que fossem sentados assistindo uma aula, porque eles colocariam 10 ventiladores naquela sala. Com certeza. Não era só ar-condicionado. Não estou pedindo ar-condicionado, não. Ventiladores, porque você trabalhar esses ventiladores, então assim... Como é que a criança, adolescente... Eu sou uma pessoa muito... O meu corpo é muito quente. Consegue absorver a aula com Por isso mesmo, eu dificilmente proíbo o aluno de beber água. Quando o aluno pede, professora, eu vou beber água, eu deixo. Se ele passar mais de 2 minutos, eu vou chamar na porta. Certo. Mas eu deixo. Por quê? Porque eu estou sempre com a minha garrafinha do meu lado. E quando uma seca, eu vou lá na cozinha da escola, troco pela aquela que eu deixei lá, e estou sempre trocando a garrafa e bebendo muita água. Porque muito bem, então a falta de estrutura, isso desmotiva a gente. Você faz uma aula maravilhosa, você precisa de um data show, mas só tem um data show na escola muitas vezes. Então você tem que entrar ali numa agenda. Não, na próxima semana eu vou... Sim. Então isso desmotiva muito a questão da... Com certeza. Então o que eu tenho medo é isso, é que essa derrocada, né, da educação muito grande no Brasil é uma tristeza. Não vamos falar sobre isso. Não quero falar de coisas tristes aqui, mas como você perguntou... O que eu sinto falta é de uma melhor estrutura. Por exemplo, cada escola deveria ter uma biblioteca. Com certeza. Tem escola que nem espaço para isso tem, né? É verdade. Por exemplo, qual é o professor de português que não quer levar os alunos para uma aula de leitura toda semana? Mas não tem espaço. E você vai trazer para a sala de aula que muitas vezes tem nem o piso, tá todo cheio de buracos, muitas vezes. Aí. Com certeza. Muito... Sabe, você não tem como dar uma aula, o suor chega, cai aqui dos meus braços, o suor. Fica aquelas marcas de suor no chão enquanto se dá aula. Como é que você vai ter uma aula prazerosa de leitura, né? Angelina, você ou como professora, ou pessoal, ou como poetisa, eu gostaria de saber um sonho que você gostaria que fosse realizado. Sonho seu. Pode juntar tudo. Como você disse, pode juntar tudo, né? Pode juntar tudo. É que a humanidade percebesse que acima de todos os sonhos humanos, existe um sonho de Deus para cada pessoa e para a humanidade em geral. Que é o sonho que eu entendi na minha vida, que é compreender os planos dele para nós, seguir esses planos, entendeu? Compreender que acima de educação formal, existem outras coisas também muito importantes na vida, sabe? Existem a fé, a esperança, o amor, como diz a Bíblia, né? Como disse o apóstolo São Paulo, existe a família.
como é bom estar com a família junta. Não, eu já né? vou colocar isso aí. Eu queria saber como é você com sua família. Como é a família dele. Somos muito unidos. Somos 4 pessoas, né? O meu pai, como eu citei lá atrás, ele já não morava mais conosco, já tinha voltado para o estado do Pará, que ele, apesar de ser daqui, gostava muito de lá. Sim. E assim, foram 2 momentos antagônicos em minha vida que ocorreram praticamente concomitantes. Foi o nascimento do meu filho e a morte do meu pai. Sim. Então, meu filho nasceu no dia 8 de julho, à noite, e no outro dia de manhã meu pai faleceu lá no Pará. Então, foi a maior alegria da minha vida com a maior tristeza. Tudo junto ali, né? Então, nós somos 4. Minha mãe, Dalvani, obrigada, mãe, por tudo. Meu irmão, Lincoln, né? Obrigada, Lincoln, por tudo. O meu filho, Davi, parabéns, mais uma vez, obrigada pela sua compreensão comigo. O meu filho conta histórias muitas vezes para eu dormir, me deita no colo dele. Olha, já teve vezes de eu chegar de viagem, e às vezes quando a gente vem de viagem, a gente vem cansado, mas a tensão da viagem. Por exemplo, quando o motorista corre muito, eu fico com muito medo, eu sou muito traumatizada com velocidade, porque eu já sofri vários acidentes. Então eu já tive de chegar de viagem, não consegui dormir por causa da tensão da viagem, porque o carro vinha correndo muito. E aí o meu filho, deita aqui, mãe. E eu deito com a cabeça no colo dele e ele vai contar histórias. Ele vai contar, ele gosta muito de ler, o meu filho. E o meu filho também é escritor, né? Ele não divulgou ainda, mas ele escreve histórias. Que legal, que bacana. E aí eu digo assim, é tudo muito ao contrário na nossa família. Porque o filho conta histórias pra mãe. Então, mas assim, isso, nós somos muito unidos. Nós somos uma família que se abraça todos os dias. Nós fazemos culto familiar em nossa casa. E sempre nós nos ajoelhamos, oramos pelos amigos, principalmente pelas famílias que estão perdendo seus entes queridos, pelas famílias que estão com familiares hospitalizados, oramos pelos problemas das pessoas e aí depois nos abraçamos. Sim. Nos abraçamos e se você estiver em minha casa no momento do culto familiar, que é uma coisa rápida, 6 minutos, 8 minutos, você será abraçado também, entendeu? Você será abraçado também. E aí depois ali nós vamos para a cozinha, fazemos as refeições na mesa, morrendo de rir, porque meu irmão faz a gente rir demais. E uma coisa, lá no seu quintal tem umas redes, lá no muro tem umas redes, gente, que eu vejo nas redes sociais. Inclusive, se você for lá em casa, ou qualquer amigo que for na minha casa, eu não vou ficar com você na sala, eu vou levar logo pro quintal. Pra rede. A gente atravessa a casa e vamos pro quintal, porque é muito mais agradável embaixo das árvores, ali frutíferas. Com certeza. E ao lado ali tem a minha biblioteca, que é separada da casa. Então a gente visita a biblioteca, vamos pegar alguns livros, né? E vamos para as redes. Inclusive, eu aproveito para dizer aqui, os meus alunos, ou algum amigo que esteja aí, quem sabe, muito tenso nessa quarentena, que é quarentena, mas a gente sabe que é um afastamento social, né? Se você quiser um livro bom para ler, me procure, vá à minha casa, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Angelina, eu queria um livro bom para ler nesses dias. Gente, na medida do possível, vamos diminuir um pouco a mídia televisiva e de tantos grupos de WhatsApp, é claro que a gente precisa dar uma olhada, mas vamos diminuir um pouco, vamos ler mais. A leitura nos leva para outros mundos, para outro conhecimento. É verdade. O que eu estou disponível para ceder livros emprestados. Que bacana. Ou quem sabe até lhe dar um livro. Eu gosto muito de dar livros, inclusive eu fui chamada ali pela professora Marlúcia, também uma grande incentivadora. No dia da defesa do meu mestrado, ela me apresentou ao público presente como a professora que doa livros. Eu nunca tinha ouvido essa definição. Gente, ela deixou o livro aqui para todos os funcionários da Telecab, viu? Até para os sócios também, para nossa gerente Samara, para todo mundo. É um grande prazer distribuir livros. A maior esperança, você sempre leva. Sempre. Leva. É uma missão de vida distribuir literatura que traz esperança. Isso. Então eu levo em conta os versos do grande Vate pernambucano. Acho que ele era pernambucano. Não, baiano, né? Castro Alves. É porque ele estudou em Pernambuco, né? A vida escolar dele foi... Castro Alves, ele escreveu: bendito que semeia livros. Livros à mão cheia e manda o povo pensar. Pois o livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, eu gostaria que esses fossem versos que estivessem na minha lápide. Sei. Que esses versos norteiam minha Lindos, vida. lindos. Distribuir livros à mão cheia, mandar o povo pensar. Gente, vamos pensar.
né? A questão da leitura nos ajuda muito. É tanto que eu sempre... As pessoas às vezes me perguntam, principalmente os alunos que estão pré-ENEM, né? Os alunos de ensino médio, me perguntam, professora, quais são as suas técnicas de estudo que você fez para passar nos concursos que você passou, na prova de mestrado, que é um concurso praticamente, muito disputado. Eu disse, eu não estudei. Você não estudou para passar? Não. E meus amigos sempre sabem disso. Então eu atribuo as leituras. Como é na área de humanas... Você já estudava? Claro que isso não é um conselho. Estudem. Principalmente nas primeiras horas da manhã. Mas você estudou o seu tempo todo, sua vida toda, lendo livros. As leituras, eu me lembro que estou ali diante da prova. Então, aquele assunto, aquele texto enorme, eu já li sobre aquilo, já vi sobre aquilo. Então, assim, estudar, principalmente nas primeiras horas da manhã. Gente, estudar à noite, você já viveu o dia todo, sua mente já está cansada. A noite é para descansar. Estude de manhã, separe horas, você que está se preparando para um concurso ou para o Enem, estude de manhã, acorde cedo, procure dormir um pouco mais cedo, acorde cedo, tome um bom café e vai estudar. As primeiras horas da manhã são ideais para fixar em sua mente o que é realmente importante. É isso aí, gente. E é o que eu faço todo dia. Entre 6 e 7 da manhã eu estou lendo. Tá lendo, né? Exatamente. Telecultura ao vivo, Nata, tem quanto tempo? Acho que já foi, né? Não acredito. Eu tinha muitas perguntas para fazer mais para você aqui, mas deixa eu fazer fazer duas. Você vai responder rápido, que a gente tá sem tempo. Tudo bem, tudo bem. Tá zerado. Ok. O que a Angelina de hoje diria para a Angelina de 30 anos atrás? Que a gente respeite as etapas da vida. As etapas que a gente pula, a gente se arrepende. E que bom, quando a gente se arrepende, a gente pode recomeçar. Eu tive essa chance de recomeçar. E você também pode ter, e todos vocês podem terem. Eu creio num Deus da segunda chance, num Deus que dá a oportunidade de recomeçar. É Deus que pode nos dar humildade para pedir perdão. Então, quando você magoar alguém, peça a Deus humildade, porque sem essa humildade a gente não vai. Peça perdão, assuma, eu errei. Eu gostaria que você me perdoasse, porque a sua amizade é importante para mim. Então, eu agradeço a Deus a chance que Deus me deu há 13 anos de recomeçar. Começar do zero, de ter uma vida nova, diferente, e não fazer tantas bobagens, tantas besteiras que eu fiz no passado. E pela compreensão dos meus amigos. Eu nunca fui discriminada pelos meus amigos, nunca. Eu nunca me senti diminuída por nenhum amigo meu. E olha que eu tenho uma gama de amigos espalhados aqui pelo Vale do Açu. Você conhece muito bem a Dina Lúcia, minha melhor amiga nessa cidade, né? As meninas trabalharam comigo no Boticário. Eu tenho que citar aqui, gente. É tanta gente que eu tenho que agradecer. É tanta coisa. É tanto que a gente estava falando aqui. Eu fiz muitos comerciais aqui nesses estúdios da Telecab, na época, nos 10 anos que eu trabalhei no Boticário. O Boticário, para mim, o trabalho lá, foi como uma segunda faculdade na minha vida. Sim, então, eu tenho muito que agradecer a Maria Edith, a todas as meninas que trabalharam comigo, 22 funcionárias que trabalharam nesses 10 anos comigo, a memória de Maurício Galhardo, que foi esposo dela, né? Faleceu há uns anos, foi esposo, é o pai dos 2 filhos dela, Maurício e Edith. Eles foram grandes professores na minha vida. Eu vou agradecer sempre a ela pela chance que ela me deu e por tudo que eu aprendi lá, lidar em comércio. 10 anos trabalhando em comércio, eu vendia perfumes aqui a todo mundo da Telecab. Então, assim, os aprendizados. Foi importante para você, né? Tudo tem que ser um aprendizado. Eu ia perguntar o que Deus significa na sua vida, mas você já respondeu em várias. Deus, família, estudo, não é? A gente já falou sobre tudo isso aí. A gente tem que aprender para a gente e para os outros. Agora, em poucas palavras, para a gente finalizar. Como você gostaria de ser lembrada daqui a 100 anos? Difícil é fácil, isso aí eu acho difícil. É alguém que se reinventou em um novo lugar, que se transplantou. Eu fui uma transplantada, né? Uma menina da mata, uma menina das letras, uma menina de fé, uma mulher de fé, uma mulher das letras. Uma mulher que ama tomar banho de rio. Eu paro minha moto ali no rio e tomo banho, na maior. Eu deixo minha bolsa lá e pulo no rio e tomo banho, tiro foto e publico. Sou eu naquele momento, vivendo aquele momento. Eu cato frutas, trago, passo na casa de algumas amigas, deixo ali. É tão bom. Eu amo presente simples. Você vê assim uma coisa simples. Lembrei de Angelina. Angela, eu lembrei de você. Pode ser a coisa mais simples. Você lembrou de mim. Alguém lembrar de alguém. Verdade, é maravilhoso. Então, eu quero ser lembrada como uma pessoa simples que cultivou as amizades, que cultivou a fé, a esperança, o amor.
e a família. Deixe suas redes sociais, Angelina. A gente tem mais perguntas, mas não tem. Só o WhatsApp mesmo e o Facebook. Qual o seu Facebook? Angelina Luiza, sem acento. Você procura lá, Angelina Luiza. O meu nome tem acento no I, né? É Luiza acentuado, mas no Facebook não é. Não é. É Luiza normal. Angelina Luiza tá lá. Você pode pedir. Agora, por favor, manda uma mensagem se identificando, porque é muita gente que manda pedidos, mas às vezes não conheço a pessoa, não lembro, não sei qual é o interesse da pessoa. Então eu não aceito, porque é muita gente que pede. Muita mesmo. Muita gente. Ave Maria, é verdade. E se você quiser, por exemplo, antes de eu republicar Pedaço de Mim, que eu tenho um projeto de publicar Pedaço de Mim com muitos poemas, tipo assim, um livro com 200 poemas no mínimo. Os 66 das primeiras edições e muitos outros. Mas antes de eu publicar, se você quiser ter acesso, tem os álbuns no meu Facebook com os poemas. Tem tudo também, fotografado. né? Então Tudo você lá. entra lá. Angelina, eu gostaria de ter acesso a seus poemas. Então mande uma mensagem para eu poder aceitar você. Ou então entre em contato aqui com eu não sei se aqui a gente dá número de WhatsApp, não sei. Pode dar. É 99647-2220. É melhor entrar em contato com o seu comigo, WhatsApp. Porque ela passa aí eu pra posso você. Ou mandar o seu meus Facebook. poemas, as fotos e Pronto. tudo. Entra no seu Facebook e você dá todo... Um abraço para Paulinho de Saleitão, tá? Não sei se ele ainda é secretário de Cultura. Eu sei mais das coisas de Panguaçu, daqui eu não sei muito. Mas é um grande incentivador da cultura. Meu guru literário. Olha, se você quiser ficar por dentro da programação da Telecab Canal 10, é só você nos seguir nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Telecab Canal 10. E para você, chegou agora no final, viu, Angelina? Eu quero rever. Eu não vi, Renato. Tem gente que chegou agora e não vê. Vai declamar. Aí o pessoal diz assim, Angelina, Renato, eu acabei de ligar a TV e não vi. Só você aguardar nossas reprises na Telecab Canal 10 ou já acessando nosso site www.telecab.tv. Lembrando que o Telecultura é ao vivo de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Amanhã, sabe quem teremos aqui? Almi Swingado. Vamos ter música aqui, vamos dançar bastante. De Panguaçu, ou seja, parece que a esposa dele é de Panguaçu, mas ele... Tudo em Panguaçu tem que ter Almi Swingado. É verdade. Então, deixa eu agradecer sua participação. Um prazer. Sempre, gente, a gente conversa assim, a gente demora a se ver. A gente se encontra por acaso. Nós temos conversas longas. Longas. Tem muitas histórias. Eu adoro ouvir histórias. E agora estouramos eu acho que todo o tempo da programação. Mas foi um estouro bom. Era meu Renato preferido. O meu Renato preferido é outro, né? Meus amigos sabem. Né? Mas você pode ser o segundo Renato preferido. Esse é o segundo, né? Segundo é bom. Segundo Renato preferido. Então vamos terminar com a declamação. Um abraço para sua mãe, viu? Que eu conheci há um tempo atrás. É verdade, a mãe Neuma. Escolhi um poema do livro das janelas. Dá um poema curtinho, que o tempo já está estourado. Descobertas. Né? Um poema escrito há muito tempo. Vou reler todos os poemas que hoje eu fiz. E notar que não vejo mesmo nada diante do meu nariz. Perceber que em matéria de tudo, serei um eterno aprendiz. E mais ainda, descobrir, surpresa, que sou cada vez mais feliz. Aê! Viva a poesia! Viva a poesia! A Sul, a terra dos poetas! Viva a Sul! Até amanhã! Tchau! Fiquem com Deus! Tchau, pessoal. Muito obrigada pela audiência.